Salve a todos. Aqui é o Museu de Memórias da Comunidade Indiana Tijuca. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso museu a Beatriz, né, Isso. Quartarone. O Museu de Memórias da Comunidade Indiana Tijuca ele tem um propósito que é contar as memórias e mostrar os protagonistas que foram as pessoas que estiveram presentes durante todo esse nosso processo de remoção. Esse marco que aconteceu aqui na comunidade indiana, no período de 2009 até os dias atuais. A nossa comunidade ela foi originada em 1947. Em 1957 ela foi ocupada, né? Foi as primeiras habitações, mas e teve toda uma trajetória histórica. Mas quando chegou 2009, a gente sofreu um duro golpe. E para que isso seja contextualizado, a gente estamos realizando entrevistas com pessoas que foram importantes e imprescindíveis para que a gente pudesse permanecer no território. Então, agora, vou passar a palavra para a Beatriz. Ela foi também imprescindível para que esse Museu de Memórias saísse do papel, que era um pensamento, era uma coisa que ficava se rodando e a gente não tinha esperança de colocar em prática. Então, ela veio no momento oportuno, entendeu a mensagem, abraçou a causa e hoje a gente está conseguindo, juntamente com a Museologia Social, a rede de Museologia Social, a REMOS, do Estado do Rio de Janeiro, colocar em prática. Já temos muita coisa, muito conteúdo, já estamos, inclusive, com banner, a sala já está preparada, evoluímos fantasticamente e eu posso falar, antes de passar a palavra para a Beatriz, que o que ela plantou, a sementinha que ela jogou, deu um resultado enorme. Está virando uma árvore e vai sair muitos frutos ainda. Com vocês agora, a Beatriz, que vai se apresentar, vai falar a formação acadêmica dela, quem é ela, por que ela veio para a Indiana, o que despertou esse interesse todo para a nossa história. Então, a gente agora vai passar a palavra para ela que vai. E depois ela vai falar sobre um documento que ela elaborou juntamente com outras pessoas, inclusive eu já imprimi, já li, e a gente vai debater sobre esse documento. Beatriz, a palavra é tua. Desculpa me alongar. Imagina, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com você, Marcelo, porque eu entendo o museu também como, não é nem uma síntese, né, mas um momento que a gente consegue juntar tantas memórias, tantos registros, né, que enfim, foram produzidos aí ao longo desses anos. E isso é muito importante, né, para poder continuar contando a história da comunidade da Indiana, da favela da Indiana. Eu me chamo Beatriz, né? Eu fui estudante de arquitetura da UFRJ, da FAU-UFRJ, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E meu primeiro contato com os moradores da Indiana e a luta da Indiana foi em 2017 para 2018, através do Abricó, Escritório Modelo de Arquitetura, lá da UFRJ. O Abricó, ele já tinha uma parceria, um contato com a Comissão de Moradores há um tempinho, sempre ali em parceria com a comissão, com os moradores, tentando auxiliar de alguma forma na luta, né, pela moradia, pela permanência da Indiana, pela resistência da Indiana. Ao longo de vários anos, o Abricó conseguiu auxiliar de formas diferentes, ora com o plano de urbanização, ora com o cadastro das casas, trabalho com as crianças. Foram várias frentes de trabalho que foram produzidas aí ao longo de quase 10 anos de parceria do Abricó com os moradores da Indiana. E nesse contexto, eu conheço a luta em 2018, mais firmemente, né? Comecei a frequentar mais o território da Indiana e, assim, permaneci ali em contato até a época da pandemia. Depois, por motivos pessoais também, eu me afastei do Rio de Janeiro, fui morar em outra cidade e retornei em 2020, final de 2023, para terminar a faculdade. E eu quis, de certa forma, contribuir, claro, né? A Indiana foi muito importante na minha formação
não só da minha formação acadêmica, mas da minha formação como profissional, urbanista, como pensadora da cidade. Eu cresci na Tijuca também e sempre tive muita proximidade com o território, então eu quis, de certa forma, trazer no meu TCC alguma forma de contribuir, né, de, enfim, deixar algo assim para a Indiana, e aí entrei em contato com o Marcelo, que estava justamente nesse contexto de começar o museu, mas estava, enfim, muitas coisas aconteceram também, muitas frentes de trabalho, e aí a gente se reuniu algumas vezes, trocando ideias sobre acervo, sobre o que foi produzido. Eu comecei a esboçar o que eu gostaria de trazer, né, em forma de trabalho, que foi justamente, é, enfim, se desenhou justamente da catalogação, do recolhimento de material muito vasto, de tudo que foi produzido, principalmente pelos moradores ao longo desse processo de resistência, né, de 2009, mais fortemente de 2012 até 2000, os anos 2020. E foi muito material, entrevista, é, muitos mapas, muitas fotos, encontros, debates. Tudo isso aconteceu ao longo dos anos e, de certa forma, ficava meio perdido. Algumas coisas estavam com abricó, algumas coisas só existiam em e-mail, página do Facebook. E eu comecei a investigar e tentar, de alguma forma, catalogar, registrar tudo. E comecei a perceber uma certa riqueza muito grande, principalmente nas cartografias afetivas, que eu chamei assim, né? Na riqueza do material que eu encontrei, no material que eu encontrei, eu vi muita riqueza na forma que os moradores da Indiana registravam seu próprio lugar, sua própria casa, seu próprio território, bairro, sua própria favela, e como essa riqueza se materializava como forma de registro mesmo, para dizer que a Indiana existe, que a Indiana está ali no cotidiano de muitas pessoas, faz parte do cotidiano de muitas pessoas que por ali transitam, vivem, moram, trabalham. E eu quis trazer isso, essa riqueza toda, e ao longo da minha pesquisa eu trouxe também em contrapartida uma pesquisa sobre como o Estado, o governo, a prefeitura, registrava e cartografava também a Indiana. Então, tipo, de certa forma, trazer uma comparação entre a cartografia formal da cidade do Rio e a cartografia social, afetiva dos moradores da Indiana. E, enfim, o meu trabalho meio que foi sobre essa dicotomia que acontecia, né? Tipo, até talvez os anos 90, a maioria das favelas do Rio não eram nem registradas em mapas. As ruas não eram catalogadas, as casas não eram cadastradas. Era como se a maioria das favelas não existisse. E uma reflexão que também eu encontrei ao longo desse processo foi de perceber que muitas das cartografias oficiais e formalizadas da Indiana nasceram durante o processo de remoção, justamente porque para você poder tentar remover algum lugar, você precisa, de certa forma, registrar que ele existe. Então, como que a Indiana existiu, como o Marcelo falou, desde a década de 40, 50, e só foi registrada, normalizada, talvez aqui nos últimos 20 anos, 10 anos, sendo que não, a favela já existia há muito tempo, sempre existiu. Eu também busquei algumas imagens de satélites da cidade que comprovavam que a favela já existia, só não era registrada, e ao mesmo tempo, como os próprios moradores sempre estiveram ali registrando o cotidiano, a realidade dessa comunidade. E acho que foi isso. Acho que foi isso. Bacana. Então a gente já tem conteúdo aí para fazer o bate-bola. Então, a Bia, né, a Beatriz, ela foi muito assim, feliz nas palavras que ela fez agora, porque que acontece? Quando ela veio aqui, eu nem me lembro como é que ela retornou praticamente há 2 anos atrás, e eu tive uma conversa com ela, e eu acho que foi mais uma forma dela perguntar como é que estava a comunidade. Eu acho que bateu uma saudadezinha. Aí o que eu fiz? Eu falei, poxa, Bia, eu fiz um material aqui, eu não quero me desapegar dele, mas ele está ocupando espaço. E foi nesse contexto que eu chamei ela
e ela falou, Marcelo, me mostra isso aí. E a gente tem uma sala aqui que a gente tem a oportunidade de utilizar, para vocês terem ideia, são 4 mesas, tá? E a gente ocupou as 4 mesas e ela ficou lá um bom tempo tirando fotos, fazendo um filminho dela e pensando. E depois ela meio que falou assim, Marcelo, vou ficar um tempo off. E daqui a pouco ela começou a aparecer com alguns conteúdos que eu achei muito importantes. Porque, como ela mesma falou, a gente tinha material, mas a gente não sabia como fazer essa cronologia. Porque, por exemplo, nós que somos da Comissão de Moradores, a gente participou de movimentos sociais durante esse período, participamos de reunião, mas é porque eram tantas informações, mas tantas informações. Para vocês terem ideia, eu consegui elencar mais de 2.000 fotos. E não tem como a gente apresentar 2.000 fotos, porque vai ficar uma coisa assim muito cansativa. Então, a gente tem que... Aí existe todo um trabalho de selecionar, de especificar o conteúdo daquele material para não ficar uma coisa, para não se perder. Senão fica é como se fosse uma poluição visual. E a Bia, ela falou do material que ela pegou entre aspas, que ela resgatou, e esse material, inclusive, está no site do Emaltri. Só que ela deu umas pinceladas lá. Mas esse trabalho que foi produzido por ela aqui é um trabalho fantástico. Está aqui, ó, já está bem encadernado aqui. Eu já li já, porque eu consigo ler rapidamente e como eu estou ligado na tomada, eu já absorvo logo. Quando ela falou a situação da invisibilidade geográfica do território, é uma coisa que remete a uma mídia que saiu, se não foi 2009, não foi 2013, um ano aí, que participamos até teve até uma reportagem sobre isso. Ou então, o prefeito, ele, para dizer que a cidade era maravilhosa, ele mandou retirar as favelas do mapa oficial. Ou seja, nos locais das favelas, nós tínhamos um espaço. Então, aquilo ali foi um verdadeiro... assim, a gente ficou espantado que falava assim. Então, quer dizer que aquele lugar ali está abandonado, né? Porque no momento em que você não identifica um espaço geográfico, significa que é um terreno à disposição do mercado imobiliário. E foi justamente o que aconteceu. Essa jogada que ele fez, ele despertou o interesse do mercado imobiliário, juntamente com alguns interesses políticos, e começaram o processo de remoção. Então, aquilo ali não foi uma coisa ao acaso para ficar bonito a cidade do Rio de Janeiro. Aquilo ali, na verdade, foi um ataque. Então, quando a Bia fala que ela conseguiu resgatar esse histórico e falar, olha, os mapas não registravam a história das favelas. Falava assim, que todos sabiam que existia uma favela em determinado local da cidade, mas realmente não tinha como identificar uma comunidade ou favela. Aí você pega o grupo Hertz, você consegue pegar visualizações de 10, 15, 20, 30 anos atrás. E como é que a cidade, que tem um sistema de cartografia, que tem um departamento, não consegue identificar uma comunidade? Sendo que ali tem água, tem luz, tem esgoto, tem pessoas que pagam, pessoas que declaram imposto de renda, são cidadãos que ajudaram a construir a cidade. Inclusive, já tivemos debate aqui, nesse canal aqui, do Museu de Memórias, onde a gente mostrou que sem a presença da favela, sem a presença dos cidadãos que moram nas comunidades que são trabalhadores, muitos políticos não teriam sido eleitos. Porque aqui vira um colégio eleitoral em determinadas épocas. Então, a gente já está falando de uma coisa que sai da área habitacional, vai para a área da sociedade civil, políticas públicas que são enfatizadas e tem o voto de quem mora na comunidade. Então, a gente ajuda a construir essa cidade, mas a gente é invisibilizado. E essa comunidade nossa aqui, ela é muito boa, estrategicamente falando, porque a gente não precisa subir, não precisa descer. A gente está no plano horizontal, o que é raríssimo, porque geralmente tem uma elevação para você chegar numa comunidade ou numa favela, ou qualquer que seja. E aqui a gente está estrategicamente falando numa situação boa, porque muitos moradores que têm dificuldade de locomoção conseguem chegar. A Bia, quando ela fez esse documento aqui, o que me chama a atenção, Bia, foi o zelo que você fez e que justamente
o museu enfatiza e que é a cara de qualquer museu que conta uma trajetória. É justamente, não sei se consigo ver isso aqui, que é justamente essa cronologia. Essa tua cronologia aqui, cara, ela tá excelente, tá show. E eu gostaria que você falasse agora, assim, eu sei que você teve ajuda, teve orientação, mas nada acontece se a gente não se dedicar. Eu gostaria de saber qual foi a sua perspectiva quando você desenvolveu esse trabalho, qual foi a sua dificuldade e se em algum momento você imaginou que pudesse incluir esse trabalho de tal forma que ele ficasse numa apresentação que qualquer pessoa vai entender o que aconteceu aqui e o que acontece de modo geral, como eu tentei resumir. Então, agora eu quero que você fale um pouco. Vou deixar aberto. Esse processo foi bem interessante, né? Tipo, produzir um trabalho assim, com muitas idas e altos e baixos, mas uma coisa sempre me guiou muito nesse sentido, que foi justamente o fato de que eu fiquei tantos anos assim envolvida com a luta da indiana, que eu queria muito apenas retribuir de alguma forma, usar alguma alguma expertise, algum conhecimento que eu tenho, que foi trocado com tantos moradores e retribuir de alguma forma. Então, o meu processo foi meio que pensando, eu comecei de uma forma assim que academicamente talvez alguns orientadores não gostam muito, que é pensando muito no resultado. Eu queria entregar alguma coisa que fosse física. Inclusive, eu tenho aqui um rascunho, vou te mostrar aqui, da Linha do Tempo versão grande, eu posso te entregar. Mas alguma coisa que pudesse ser física, que ficasse como acervo físico também do museu, e eu pensei justamente na linha do tempo. Eu sabia que eu ia pesquisar, que eu ia encontrar memórias, registros, e se isso não tivesse, de certa forma, organizado em algum tipo de cronologia, talvez isso não fizesse sentido em forma de trabalho. Então, desde o início, eu pensei que eu gostaria de construir justamente essa linha do tempo, que eu chamei de linha do processo de resistência, né, se não me engano. E então, a primeira coisa foi ir atrás do que era mais fácil, que eram fotos, mas o mais difícil foi encontrar realmente alguns documentos que eu encontrei, enfim, por aí, até o acervo da cidade do Rio eu fui, vasculhei em jornal o Globo, algumas reportagens também, e eu queria justamente que esses documentos oficiais estivessem presentes na linha do tempo, porque eles eles determinaram como que o processo foi, né, de certa forma, e também determinaram a reação da comunidade da indiana a eles. Então, era muito importante que, pelo menos foi minha tentativa, né, de que existisse uma linha do tempo cronológica do processo e existisse também uma linha do tempo do material que foi produzido, das cartografias que foram produzidas. Em algum momento, o processo de remoção se justificou muito por uma questão ambiental, socioambiental, questão do Rio Maracanã. É isso aí. Esse cachorro sempre late na hora da reunião. Mas em algum momento o processo se justificou dessa forma e em contrapartida, em forma de reação, a indiana se justificou de uma forma, não, a gente está aqui, a gente existe perto do Rio Maracanã, da mesma forma que condomínios de alto padrão também estão existindo. Então, o caráter ou a justificativa que era dada para justificar o processo também determinava a forma que a indiana lutava. Então, fazia sentido unir essas duas frentes, né? A questão documental, oficial do processo, e a questão também das fotos e cartografias efetivas. Então, isso guiou um pouquinho todo o meu processo de escrita, de pesquisa. Em determinado momento, eu parei de pesquisar autores e que seja, foquei muito mais na memória. Então, tipo, era memória, memória, memória. Fiquei louca, tipo assim, era o dia inteiro vendo fotos, vendo páginas e tal, porque era isso que ia justificar, que ia fazer acontecer justamente essa linha do tempo que você mencionou. E é isso, nada aconteceu sozinho mesmo, tipo, o museu nascendo ali foi também um combustível muito grande. Ana Márcia, Marcelo,
lideranças da Indiana que sempre estiveram muito presentes com a gente. Cara, organização de vários grupos por aí, blogs, blog da comissão, Facebook da comissão, o próprio Abricoc, eu já nem lembrava, tinha um HD externo ali, cheio de coisa. Então, tipo, foi uma construção, uma coxa de retalhos que foi se juntando para conseguir tentar sintetizar o processo, basicamente. Quando você fala agora sobre essas fontes de pesquisa, eu fiquei preocupado realmente, eu digo como morador, como pessoa que participou. Claro que eu não participei sozinho, a gente tem que fazer menção a muitas pessoas que são da comissão. Talvez eu não fale de todos os moradores aqui, e eu vou ser injusto, mas eu gostaria de registrar que todos os moradores que moravam aqui, independente de terem optado por sair ou ficar, todos eles são protagonistas dessa história. Então, o museu ele não é somente quem está idealizando, quem está puxando. Na verdade, essa história é nossa, é de todos nós. Porque a história, para ser criada, para ser contada, ela tem que ter atores, tem que ter coadjuvantes, tem que ter figurinistas, enfim, tem que ter um cenário, tem que ter tudo. E essa história não seria possível se a gente não tivesse, em algum momento, debatido o porquê que a gente está morando nesse território, o porquê que a gente quer sair desse território, o porquê que o poder público deixou essa comunidade ficar nesse estado em que a gente precisasse provar que a gente existia. Então, assim, todos que fizeram parte, direta e indiretamente, são dignos de registro e eu não me furto aqui a deixar ninguém de fora. Então, todo e qualquer nome que for citado, e todas as pessoas que estão vindo aqui, elas têm livre, não tem censura nenhuma, elas podem falar o nome de quem quiser, porque, na verdade, essa história ela mexeu com a vida emocional, pessoal, física, familiar e tantas outras adjetivos que a gente possa elencar, e fizeram com que algumas pessoas hoje tivessem um pertencimento muito grande. Pessoas que saíram naquele momento porque, de repente, não entenderam o que estava acontecendo, mas que depois retornaram porque entenderam que a gente aqui não era o problema. Entendeu? Então, naquele momento que a gente passou daquela coisa, sai, vocês não podem ficar, muitos se sentiram até como se tivesse realmente culpa de tudo que estava acontecendo, mas ninguém foi culpado de nada. Ali o que nós passamos foi realmente uma ausência de políticas públicas do poder público. E quando eu falo poder público, são todas as secretarias, porque a gente não pode desconsiderar a história da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem cidadãos aqui que já faleceram, que ajudaram a construir os principais prédios, trabalharam nos principais trabalhos que moveram a economia desse estado, dessa cidade. E a gente, em algum momento, a gente esqueceu isso. Isso é memória, isso é a dignidade que, naquele momento, ela não foi reconhecida. Então, assim, quando o museu ele foi criado, é porque nada nessa vida é eterno. Hoje a gente está conversando aqui, mas o que a gente está plantando, que foi essa semente que você ajudou a plantar, que está virando árvore, que vai dar frutos, isso aqui vai viralizar, isso vai para a internet, e em algum momento alguém vai ver essa reportagem e vai entender por que a gente fez esse trabalho. Porque tal qual um livro que a história não se perde, todas as vezes que é lida, as pessoas entendem e valorizam quem escreveu, e valorizam quem participou. O Museu de Memórias é um museu comunitário, é um museu social, que ele não vai mostrar nenhuma obra de arte valiosa. Ele não vai mostrar cenas bonitas. Ele vai contar fatos e vai registrar a história tal qual ela aconteceu. Pessoas que, numa época, de repente, tomaram decisões erradas. Pessoas que, de repente, numa época, não souberam entender o contexto. Mas que sirva de lição para que, no futuro, o que aconteceu aqui na comunidade indiana não volte a acontecer.
porque as sequelas são para a vida toda. Por mais que a gente fale que esqueceu, que ganhamos, eu pergunto a você, você tem algo que você lutou, conquistou e é seu. Alguém vem tentar tirar, aí você fica desesperada porque você quer de volta. Quando alguém te entrega de volta, aquele sentimento de você dizer, poxa, eu tenho de volta. Mas se você for ver o contexto geral, aquilo já era seu. Você não tinha por que lutar por aquilo que já era seu. Não tinha por que alguém tentar tirar aquilo que já era seu por direito. Então, fica a pergunta, nós ganhamos o quê? A gente perdeu saúde, a gente perdeu o equilíbrio, a gente perdeu pessoas aqui que ficaram doentes e depois vieram a óbito, pessoas que desenvolveram certas comorbidades e depois tiveram que se tratar até o resto das suas vidas. Então, o processo de remoção numa comunidade ele é um processo muito agressivo. Você vê uma pessoa inteira, forte, falando, conversando, mas você não sabe o que ela passou e como ela se comporta depois daquele momento. Então, o museu ele tem essa característica de mostrar que não é legal fazer isso em nenhuma comunidade. Não é legal não se ter um diálogo, não é legal não se negociar adequadamente, mesmo quando a pessoa não entenda que ela tem direito. Ou seja, se eu sei que você tem direito a algo, eu não tenho que esconder essa verdade de você. Eu tenho que falar a verdade. Você tem direito a isso. E isso você vai receber. Não. Eu vou mascarar a informação para que você amanhã depois você fala, caramba, fui passado para trás. Isso não é digno. Bia, conversamos bastante. Estamos praticamente é, encerrando essa entrevista. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais e que, se você quisesse mencionar pessoas que você acha que se lembra, porque são tantas, mas, assim, como eu falei, todos nós passamos por isso, todos que vieram aqui, todos que, de alguma forma, contribuíram direto ou indiretamente, vale a pena celebrar, sabe? Porque foi um tempo que você dedicou na sua vida, como você separou a sua vida para vir aqui. Você está dedicando um tempo. E esse tempo, a gente sabe que na atualidade o tempo é valiosíssimo. Então, obrigado por você dedicar esse tempo, obrigado por você ter contribuído. E eu gostaria que você agora fizesse as considerações finais, por favor. Bom, eu agradeço muito esse espaço para começar, assim, trocar essa ideia com você. É muito importante mesmo, para mim, mais do que pessoalmente, assim. Mas, como você mesmo mencionou, nada do que eu falei aqui, nada que a gente está trocando aqui seria possível se não existissem todas essas pessoas, essas narrativas próprias que estão aí todo dia, acordando, cruzando, acontecendo na Indiana. É isso que faz a Indiana pulsar, existir, resistir até hoje, né? É a pura ação humana. Ela acontece aí. Ela está aí todo dia. E todo mundo, como você mencionou, pode contar um pouco dessa história, né? Todo mundo registra ali, deixa sua marca ali, constrói sua própria casa, constrói seu próprio poste, coloca, pavimenta a calçada que a gente pisa. A Indiana é muito formada a partir disso, né? E isso é muito bonito, isso é muito bonito. E para além de romantizar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de questão, no final é isso que implicitamente constrói um território, né? As vidas que ocorrem ali. Para mim é muito rico trazer trocar essa ideia com você aqui. Eu consigo pensar em muitas pessoas da Indiana que eu cruzei por aí, que foram importantes para construir todo esse pensamento. Não posso deixar de mencionar a Dona Clarice, que sempre, enfim, recebeu todo mundo ali, trocou muita ideia, trocou muita luta. Inês, Marcelo, Ana Márcia, as crianças, foram tantas crianças, devem já não ser nem muitas, não devem nem mais ser crianças, e, enfim, a partir delas, dos olhares delas, foi meu primeiro contato com a Indiana, foi através das crianças, e dos olhares delas eu entendi também
como todo mundo realmente é protagonista da sua própria história, do seu próprio lugar. Todo mundo tem suas próprias percepções. Isso é, enfim, até me emociono de falar, porque é muito rico mesmo, trazer isso para debate, sabe? O que eu espero contribuir, continuar contribuindo aqui com o museu é justamente com essa visão, essa vontade de continuar mapeando e registrando. Isso é muito importante, como você falou. Não é um museu para ver obra de arte, mas é para ver algo muito mais valioso, que é a vida acontecendo, ela sendo registrada e histórias sendo contadas para que, caso aconteça o que aconteceu com a Indiana em algum outro lugar, ou caso essa memória se perca para as próprias pessoas que estão aí, podem passar os anos, que ainda exista isso registrado de alguma forma. Foi dessa forma que a comunidade se auto-organizou, foi dessa forma que a comunidade lutou, foi isso que foi produzido, foi isso que foi descoberto, foi a partir disso que a gente conseguiu alguma melhoria, foi a partir disso que a gente percebeu que a gente ainda tem muito a lutar. Enfim, é muito importante esse registro e eu quero sempre poder contribuir de alguma forma, mesmo que desse tamanho, canal sempre aberto aqui. Sou muito grata a todos os moradores da Indiana que eu já cruzei, que eu já, enfim, estive presente junto. Sem palavras. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigado, Beatriz. Só quero que você fale o seu nome para eu poder entender o seu nome. Fala seu nome, por favor. Beatriz. Beatriz Quartaroni. É italiano? É italiano. Meu nome é Beatriz dos Santos Quartaroli. Tudo misturado. Tá bom. Então, Beatriz, eu estou encerrando essa entrevista, tá? E agradeço. E estamos aguardando você vir aqui para conhecer o espaço. Com Se você certeza. puder trazer algum material, tipo esse que você mostrou, Vou levar. que a gente vai, inclusive essa cronologia, porque aí a gente plastifica e coloca aqui também, já tem um espaçozinho, você vai ver que já está ficando. Você já está vendo, né? Porque, na verdade, é tudo que eu faço, eu tô assim, compartilhando com você e Sim. o compromisso ele vai ser sempre porque você fez parte dessa criação, então você pode se considerar a sócia fundadora do Museu de Memórias da Comunidade Indiana Tijuca. É um título que você pode colocar no seu currículo, entendeu? Pode colocar que não tem problema nenhum. Isso é um reconhecimento público, tá? Eu pretendo fazer também futuramente agora certificados para entregar a cada pessoa que participou e está participando, como uma forma de também registro e para que as pessoas levem isso para suas vidas, tá bom? Muito obrigado e as portas estão abertas. É claro, você avisando, partiu, estou indo para aí, a gente se prepara para te receber. Mas se você quiser aparecer qualquer hora, qualquer momento, as portas estão abertas também, tá bom? Obrigado, Beatriz. Fica com Beleza. Deus. Obrigada, Marcelo. Boa noite.